Olá, nesta videoaula eu vou mostrar a você como inserir esquadrias no seu desenho. Vamos acessar o navegador de componentes, janelas. Vamos começar com janelas de correr. Vamos, por exemplo, pegar janelas de correr com persianas, arrastamos para a tela. Automaticamente o menu lateral irá para a sua correspondente, que é janelas. Definimos a altura base, que seria a altura do peitoril, 0,90, por exemplo, e a altura cabeça, que seria a altura superior da janela, 2,10. Estas janelas eu quero colocar pelo centro, então vamos habilitar a opção centro. Vamos aproximar. Aproximo do ponto médio, clico, direciono em linha reta, posso ligar o modo de ortogonalidade, letra O, para que fique reto, para que eu tenha certeza que está reta a coordenada, e defino o tamanho total da janela. Vamos supor que esta janela tenha 2 metros de tamanho. Digito simplesmente 2. Lado de fora, indico o lado de fora, dou um clique. Está pronta a janela. Como é possível verificar no desenho. Para inserir outra aqui embaixo, mesmo procedimento. Ponto médio, direciono 2 metros. Indico o lado externo, veja que o prompt está perguntando o que eu devo fazer. Indico o lado externo, está pronta a janela. E assim por diante. Este mesmo procedimento serve para diversos itens. Se eu quiser, por exemplo, adicionar mais janelas à minha parede, eu posso simplesmente copiar. Acessar o menu copiar. Posso copiar, por exemplo, deste ponto até o ponto médio. Clico na parede, automaticamente vai para a posição correta. Se eu quiser copiar para outra parede, mesmo procedimento. Peço uma nova distância, ponto médio. Ele copia e faz a abertura de forma correta. Para inserir outras janelas, o procedimento é o mesmo, basta escolher a janela desejada. Antes, vamos posicionar mais uma outra janela, arquitetura, aberturas, nesta parte do projeto. Mesmo procedimento, também pelo centro, e o tamanho de 2,20. Lado externo, está posicionada a janela. Vamos mudar de janela. Vamos escolher agora uma janela maximar, com um painel, para posicionar no banheiro, ou melhor, nos banheiros. Também pelo centro, só que a altura base vai mudar, vai para 1,30 e a altura superior 2,10, ou seja, vai ser uma esquadria medindo 80 por 80. Buscamos o ponto médio e definimos seu tamanho total, 0,80. Lado de fora da janela. Mesmo procedimento aqui. Temos uma outra janela parecida nesse ponto. 0,80. Vamos enquadrar o desenho. Nós temos o scroll que podemos deslocar e com o scroll pressionado temos deslocamento de tela. Aqui nós temos uma outra janela que poderíamos colocar, um outro tipo de maximar, como por exemplo uma com 2 painéis e com divisões. Vamos definir a altura base em 1 metro e a altura superior em 2,10. Esta não vai ser pelo centro, vamos definir um deslocamento, por exemplo um deslocamento de 20 centímetros desta parede. Clico aciono a extremidade dessa parede, clico, direciono para onde vou e cancelo com o terceiro botão. Vamos definir o deslocamento de 0,20 e agora o tamanho total de 1,60, por exemplo. Lado externo da janela está inserido. Essa aqui para fazer limpeza nos pontos de controle que ficam e enquadramento do desenho.
Nessa parede também temos que inserir mais janelas. Vamos pegar, por exemplo, janelas do tipo guilhotina, com um painel. Arrastamos para a tela. Vamos definir a altura base em 0,40 e a altura superior em 2,10. Vamos definir uma distância de cópia. Uma distância de cópia de 1,5 metros. Número de unidades, 4. Mesmo procedimento. Seleciono a minha origem, direciono, cancelo e vou definir a distância de gola, 0,25, por exemplo. E agora o tamanho. Vamos definir um tamanho dessa janela em 0,60. Lado de fora. Ele automaticamente me insere as cópias. Veja que eu defini uma distância entre as janelas de 1,50. E como eu tinha solicitado 4 cópias, uma delas não foi. Está correto. Vamos visualizar esse desenho em isométrica. É possível verificar já todo o desenho em 3 dimensões. Eu ainda posso visualizar com outro modo, como por exemplo o modo layout, onde são mostradas as espessuras de pena. Se eu acessar o menu arquitetura, opção modo, tem diversos modos de visualização, como por exemplo low, que é o modo baixo, baixa definição, standard é o padrão que estávamos utilizando, o medium com machura e o modo high, que já é colorido. Como é possível verificar. Na próxima aula vamos aprender como colocar esquadrias, ou melhor, portas nesse desenho. Até lá!